Bom, eu acredito que a maioria de vocês nos conheça, mas pode ser que tenha algum que ainda não conheça a gente, né? Então, eu sou a Carla Lee, faço parte da equipe Menegatti e a equipe do Menegatti Digital, tá? A minha formação primeiro é como bióloga e depois como educadora física, tá? José? Eu sou o Zé. O José Augusto, cheio de palavras para vocês. Mas aguardem, porque na hora que ele começar, não para mais. Camila? Bom, eu sou a Camila Luchetti, eu tenho formação em Educação Física e estudo Menegatti, né, desde acho que 2015, por meados de 2015, 2016, e desde então eu trabalho com essa proposta, que eu considero maravilhosa, tá? Só para acrescentar. Simone? Oi, para quem não me conhece, sou a Simone Mendes, também venho da Educação Física, depois fiz uma formação em Rolfing, e depois que também comecei a me aprofundar nessa proposta desde 2007, também fiquei completamente apaixonada, né, Camila? Eu acho que é a melhor do mundo, e eu venho colaborando e desenvolvendo todo esse processo pedagógico de novos instrutores, de desenvolver a equipe pedagógica. E até aqui atolada nessa proposta maravilhosa. Pessoal, como vocês são muitos, e se a gente abrir o espaço para cada um de vocês falar de vocês, a gente vai tomar praticamente os 60 minutos, né? Então, o que nós pedimos a vocês? É que se vocês puderem, né, principalmente nos enviar um áudio, ou um vídeo, ou um texto, né, falando um pouquinho de si, para a gente poder entender, conhecer você um pouquinho melhor, né? Conhecer você um pouquinho, né? Não melhor, porque a gente ainda não conhece alguns, né? Então, para a gente conhecer um pouquinho de você e poder estar atendendo você durante o Menegatti Digital Conhecimento em Movimento, tá? A gente vai abrir para o finalzinho uns 15 minutos, 10 a 15 minutos finais para dúvidas que vocês já tenham, como eu coloquei, né, no grupo, ou que vão aparecendo durante a nossa exposição, explicação, né? E não se preocupem, porque a live, ela vai ficar disponível no YouTube, tá? A gente vai deixar aberta e a gente vai passar o link para vocês reverem qualquer informação que ficou, que não deu tempo de ver, que pulou, que alguma coisa, alguma atenção que tirou, mas vocês vão poder estar assistindo e até, se quiser, compartilhar com pessoas conhecidas para elas verem, né? Porque como que é que a gente está apresentando a nossa proposta mais explicadinha do que nos outros momentos. A gente vai começar agora enfatizando, que é o que a gente sempre fala, né? Por que o Menegatti é uma proposta educativa? E para isso eu deixo o Zé começar a falar. Bom dia a todos. Oi, Lê. Vai. Olha só, para quem não me conhece, eu trabalhei com atividade competitiva por praticamente toda a minha vida pós-faculdade, né? Então, até 92, 93, eu ainda estava vinculado a essa atividade competitiva de top. O que me trouxe isso? A oportunidade de estudar a fundo a questão da fisiologia humana quando submetida a esforços além do limite, né? Todos sabem que competição é levar as pessoas além dos limites biológicos. Então, isso traz uma bagagem, traz uma possibilidade de transferir esse conhecimento para o que seria levar para a saúde da população, ao invés de para a preservação de pessoas que se envolvem com atividade competitiva
no nível internacional. Então, o que fica? O que eu tenho visto nesses anos todos é que a expectativa das pessoas é que nós somos iguais, né? Bem, nós somos iguais perante a lei, perante os deveres, os direitos e os deveres, né? Nós somos, de certa forma, nós temos uma expectativa de ser tratado como iguais, né, em qualquer lugar do planeta. Infelizmente, isso é uma falácia, né? Talvez algum dia isso aconteça. Então, biologicamente, vamos para o biológico, que é o que fundamenta o nosso trabalho. Biologicamente, os trabalhos em vivo confirmam que a gente não é igual. Não existem duas pessoas iguais. Reforçando, nós somos unidades singulares. Não existem duas pessoas iguais. Então, a partir dessa aceitação, desse consenso no ambiente científico, como organizar um trabalho que seja educativo, que envolva a funcionalidade humana, né? Ou seja, a dinâmica motora humana, que envolva a alimentação, que envolva sono, que envolva o contexto sociocultural onde a pessoa está interagindo, e todos os agentes estressantes que existem nesse contexto. Então, como fazer isso? Bem, o raciocínio é o seguinte: não somos iguais, mas existe uma forma humana, que nos torna semelhantes. E essa forma humana tem uma estrutura, apresenta uma estrutura. Então, o que a gente conhece como músculo, tendão, ligamento, osso, coração, pulmão, rim, enfim, constitui essa estrutura e reage de uma maneira muito peculiar e individual quando submetido a um determinado nível de esforço. Por que esse esforço é importante e por que essa forma é importante? Porque o que se descobriu recentemente, em torno de 20 anos atrás, mais ou menos, na mecanobiologia, existe um fenômeno biológico muito interessante, no meu ponto de vista, interessante porque pode ser manipulado, que se chama mecanotransdução. O que é mecanotransdução? Quando nós estamos nos movimentando, a dinâmica tensional que a gente gera para poder fazer força para se movimentar, gera sinais entre as células. Esses sinais são mecânicos, são elétricos, são químicos, e é através desses sinais que as células modificam o que se chama de expressão gênica, na construção, na renovação e remodelamento dessa massa biológica que é o ser humano vivo. Então, isso é mecanotransdução, tornando isso bem simplificado, né? Bem simples. Zé, deixa eu só te cortar por um segundinho, que eu ia pedir para todo mundo só verificar se o microfone está desligado, porque senão fica fazendo interferência de som enquanto o Zé está falando, tá bom? Obrigada, desculpa, Zé. Então, entendendo um pouquinho dessa mecanotransdução, eu volto à questão da forma humana. Então, quanto mais organizado a gente estiver em relação às forças externas, por exemplo, a força da gravidade, que é uma constante, mais essa dinâmica tensional se torna eficiente. E essa comunicação se torna cada vez mais eficiente. Então, a maneira como uma pessoa se movimenta é, assim, fator determinante para que aconteça essa renovação, esse remodelamento de tecidos. Então, nós temos dentro dessa forma humana, dessa constituição humana, dessa massa biológica, para o leigo, nós temos o quê?
músculo, né, tecido muscular, nós temos tecido conjuntivo, nós temos o tecido epitelial e temos o tecido nervoso. Então, essa é a diferenciação que a biologia faz dos tecidos que formam essa massa biológica. Dependendo da área profissional, a pessoa vai dar mais valor ao tecido conjuntivo, ou ao tecido nervoso, ou ao tecido muscular, e na estética vai se dar o valor ao epitelial. Então, veja bem, existe uma proporção nesses tecidos que, se for respeitada, se ela acontecer de forma balanceada, a saúde é preservada e essa renovação acontece com muito mais eficiência. Então, a forma humana nos torna semelhantes, no sentido de que tipo de movimento eu sou capaz de fazer. Então, nesse momento, quando cai essa ficha, eu percebo que o exercício que eu tinha usado durante muito tempo na atividade profissional, competitiva, para a saúde ele não serve, porque ele é uma organização repetitiva, ele é uma organização programada, ele é uma organização que segue protocolos, ele é uma organização que segue planilhas e que não respeita a individualidade biológica. Há uma falácia de que há um respeito pela individualidade biológica, porém isso não é verdade. Atleta é tratado como um ser em experimento, que precisa ser levado a limites. Não é o nosso caso. Saúde não implica nesse tipo de atitude. Então, foi nesse momento que, analisando a forma humana e verificando quais são os tipos de movimentos naturais, e quando eu digo movimentos naturais, são movimentos com os quais a gente consegue interagir com o meio, que tem um propósito, né? São muito mais ricos na possibilidade de gerar essa comunicação que eu falei no ambiente celular e provocar, né, gerar essa renovação de tecidos constantemente. E, nesse sentido, cai por terra o conceito de envelhecimento com fragilidade. Porque as pesquisas atuais mostram que, se acontece uma movimentação adequada, num nível adequado, nem mais, nem menos, né? E isso considerem que existe um limite individual, essa renovação acontece até com pessoas de 90, 100 anos. Então, isso é um fator assim, extremamente promissor para quem quer trabalhar e quem quer se preservar com saúde durante todo o período de vida e evitar, por exemplo, como na última live que a gente fez, esse período tão triste que acontece no final da vida das pessoas, que é é resultante, né, principalmente da fragilização humana. E, fechando esse raciocínio, essa fragilização ela não está acontecendo no idoso, ela está acontecendo desde o bebê. Então, está acontecendo na mãe, durante o período de gestação, pelo processo de alimentação, pelo processo de sono, pelos agentes estressantes em que ela está envolvida durante o período da gestação. Então, o bebê já nasce fraco, já nasce frágil. E crianças frágeis, bebês frágeis, se tornam adultos frágeis. Então, espero que vocês tenham entendido essa dinâmica toda. Por a forma humana ser semelhante, nós somos capazes de realizar determinados tipos de movimento. E nunca esses movimentos são repetitivos quando se trata de interação com o meio ambiente. O movimento repetitivo é um problema muito sério, que a gente vai tratar numa outra live, num outro momento. Então, nesse momento, eu gostaria de que vocês entendessem a fundamentação do trabalho e por que a gente fez toda essa organização acontecer do Menegatti Digital. O intuito é que você se conheça, que
que você aprenda a se movimentar. Parece incrível, né? Nós precisamos aprender a se movimentar. Porque, na nossa experiência, as pessoas se movimentam da forma como aprenderam a se movimentar, e essa movimentação foi aprendida, existe um consenso sobre isso, imitando o pai, imitando a mãe, imitando pessoas mais próximas. Então, o que nós temos encontrado é que existe um padrão de movimento, e esse padrão de movimento, ele é falso. Ele não respeita a característica estrutural humana, a dinâmica estrutural humana. Posso Essa é a razão do processo ser educativo, né? Então, aprender a se conhecer fisicamente, estruturalmente, e aprender como se movimentar de forma eficiente para se preservar fisicamente durante toda a vida. Posso completar um pouquinho? Então, por isso, assim, a gente dedica bastante tempo desse trabalho orientando as pessoas a como que elas se percebem e como elas levam isso para o cotidiano. Porque vocês vão estar com esse trabalho uma hora, meia hora por dia, ou talvez tenham já algum tipo de trabalho de treinamento, de prática, 1 hora, 2 horas por dia, mas é importante que cada um de nós possa levar esses conhecimentos para o cotidiano. Então, por isso que não é só uma proposta que traz um roteiro, ou que traz exercícios, ou que traz um repertório, mas é uma proposta que você vai aprender a se preservar ao longo de cada atividade que você fizer durante o dia. Que você vai aprender a fazer estratégias para todas essas variáveis que o Zé chamou a atenção, de sono, de alimento, de fatores estressantes, como é que você vai organizando sua vida e seus hábitos para ir balanceando todas essas variáveis para conseguir melhorar a saúde e conseguir, de uma forma inteligente, de uma forma ativa, poder mudar o curso da sua história, né? Para poder garantir, da maneira que a gente consegue garantir, porque vida é completamente um grande mistério, né? Mas dentro daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe, conseguir fazer um roteiro mais voltado à saúde, a bem-estar, à longevidade com eficiência, a se manter autônomo por mais tempo e não dar trabalho para a família inteira, né? E para os amigos. Eu acho que dá para... Camila quer falar também. Desculpa, Carla. Não, e é só para completar, né, um pouquinho a fala do Zé e da Si, quando a gente fala em aprender a se movimentar, isso não quer dizer que tá certo e errado, tá? Então, quando a gente está propondo com que a pessoa possa se perceber e que ela possa entender como a estrutura humana funciona, a partir desses 2 pontos, a gente consegue ir se organizando de uma maneira que as funções aconteçam de uma maneira mais eficiente, tá? Então, quando a gente fala em aprender a se movimentar, não quer dizer certo e errado. É mais em relação à eficiência ao se movimentar, tá? Então, o nosso objetivo não é ninguém virar robô e fazer movimentos mecânicos, e sim trazer naturalidade e se perceber ao se movimentar para que você se movimente de uma maneira eficiente e que possa se preservar ao se movimentar, tá? Não sei se faz algum sentido isso que eu estou falando. Completando também, sempre a gente vai estar completando, porque cada fala, cada quesito vai trazer um raciocínio em cima. Então, por exemplo, quando eu falo de organização estrutural, de organização física, vai muito além do conceito de postura. Não é postura, tá? Então, nós temos uma maneira eficiente de sentar, uma maneira eficiente de deitar, uma maneira eficiente de andar, uma maneira eficiente de correr, de saltar, de alcançar, de agarrar, de puxar. Então, existem maneiras eficientes, e esse eficiente está ligado à característica estrutural de cada pessoa. Lembra, nós somos semelhantes estruturalmente, mas não somos iguais.
nós aprendemos a se movimentar de uma maneira peculiar. Então, nós também não nos movimentamos iguais. A função é a mesma, por exemplo, andar, todo mundo anda. Agora, a dinâmica do andar, na nossa experiência, ela pode ser melhorada assim, em quase 80%. E depende do contexto também. Porque depende do contexto. Porque depende do contexto. O que é contexto? Onde a pessoa está andando. Então, se nós considerarmos que hoje as pessoas caminham em piso plano, na maioria das vezes, esse piso plano precisa ser revisto como estratégia. Nós precisamos incluir outras estratégias para que essa dinâmica articular que surge ao andar se torne mais eficiente. E assim por diante. E dentro do que a Simone colocou, existe uma grande diferença, é assim, um ponto aqui, um ponto lá, entre percepção, perceber e sentir. Uhum. Ok? Sentir é um processo sensorial inconsciente, totalmente inconsciente. Então, isso existe em qualquer ser vivo. No humano, nós podemos trazer essa percepção, ou seja, trazer o sentir para um estado consciente. Então, nós temos a própria percepção que vem dessa capacidade de trazer para o consciente, que permite que a gente modifique hábitos de pisar, de sentar, de levantar, de agir e interagir com o meio. Bom, isso precisa ficar bastante claro. Então, deixa eu... todos esses temas, né, que a gente está fazendo um breve resumo agora, né, são temas que a gente vai estar abordando individualmente em cada... Vocês viram que nós organizamos o Menegatti Digital Conhecimento em Movimento em temas, tá? E cada tema, né, exceto estrutura, forma e função, mas a partir dali, cada tema vai trazer uma experiência prática para fazer sentido para você o que aquele conceito traz, né? Então, não é simplesmente um conceito teórico que você vai responder numa prova. Não. É um conceito teórico que você precisa perceber. Experimentar, né? E por isso que a gente chama conhecimento em movimento. Que a partir do momento em que você experiencia, você passa a começar a conhecer, né? E entender. Né? E entender. Então, a gente propõe, são experiências, na maioria, curtas, para vocês fazerem essas experiências mais de uma vez, né? Para ir requintando, né, essa compreensão de você, né, de como você se movimenta, de como você está organizado, de quais são as suas possibilidades de movimentação, de amplitudes articulares, né, e respeitar, principalmente respeitar você, né, e dentro de uma progressão, você ir adquirindo, né, uma eficiência cada vez maior em relação a essa movimentação. E aí eu vou completar uma questão que a Camila falou de certo ou errado. Não existe certo ou errado. A única coisa errada é quando você quer fazer uma movimentação que te provoca dor. Isso está errado. Tá? A nossa proposta não é levar ninguém a sofrer ou perceber dor, né? E sim encontrar uma outra forma, pode ser até diferente daquela que a gente está propondo, para realizar um movimento, para se conhecer, tá? E isso daí a gente vai enfatizar, né, em cada experiência, né? E vai orientar vocês ao longo desse caminho, para vocês irem encontrando essa maneira de realizar o que a gente está propondo, caso aquilo que esteja sendo apresentado não seja possível para você. Tá? A gente pede que vocês realmente sigam, né, essa sequência, né, que experimentem cada uma delas, que não fiquem pulando para ir para o final, porque tem uma ordem nisso. Tem uma ordem nessa compreensão.
tá? E então a gente gostaria que vocês percebessem também que existe essa ordem em termos de evolução de conhecimento, tá? Paciência. Falar um pouquinho. Uhum. Isso que o Zé falou agora de paciência, né? Eu, ao longo, sei lá, faz mais de 20 anos que eu trabalho junto com o Zé e com a Carla, eu vejo muita gente achar que entendeu o que o Zé falou, e como a hora que ele está falando faz muito sentido, a pessoa fala, ah, tá, entendi. A hora que a gente vai ver o que acontece na prática, a gente percebe que a pessoa não entendeu. Então, ter essa paciência de voltar a ver o que foi proposto, o que foi falado, experimentar, ver como que você está colocando na prática, no seu movimento, aquilo que foi falado. Vai lá, ouve de novo, vê se está batendo, ou se você tem dúvida e traz para a gente. Porque é muito comum isso acontecer, tá? E aí, então, nisso, vocês vão ver que a cada aula, né, tem uma sessão lá de comentários, né? Então, vocês já colocarem ali os comentários em relação ao que vocês têm dúvida, ou se ficou muito difícil de compreender aquilo que a gente explicou, ou se ficou muito difícil a realizar a prática da forma como a gente propôs. Então, assim, vai colocando ali, porque isso vai nos ajudar a atender você, né? Então, a gente já colocou isso, a nossa maior dificuldade em entrar para esse mundo digital era achar que a gente não ia conseguir atender a pessoa, né? Então, a gente quer atender vocês, mesmo sendo através de um contato não presencial. Mas, para isso, a gente precisa ter esse retorno em relação ao que vocês estão percebendo a cada uma dessas aulas que a gente passa. Tá? A gente não vai responder imediatamente, né? Porque a gente tem outras coisas para fazer, mas todo dia a gente vai respondendo, né? No final do dia a gente pega todas as questões e a gente vai responder. E as questões que são mais recorrentes, a gente vai usar a live no final da apresentação da semana como uma forma de tirar dúvida ou até mesmo de propor uma movimentação para ser compreendido melhor esse tema, tá? Essas dúvidas que foram geradas. E daí só uma questão técnica daí, né? As próximas lives não vão ser pelo Meet, tá? Elas vão ser por outra plataforma, porque a gente agora, para nós é mais importante que a gente vai ter conhecido vocês de alguma forma, né? Na apresentação, e aí a gente tem essa coisa de vocês estarem podendo ver com mais detalhes e tal, e aí tem uma outra dinâmica dessa do Google Meet, tá? E se até a gente não precisa... Deu 60 minutos, tem que sair, fechou, acabou, né? E a gente consegue continuar um pouco mais no ao vivo, tá? A Simone quer colocar alguma coisa em relação a essa dinâmica? Não, é que eu olhei aqui um outro negócio, um outro aspecto que eu esqueci de comentar. A gente tem, claro, uma listinha de cola aqui. O que eu acho importante? Aproveitar essas lives, sabe? Vocês têm um momento que pode perguntar, que pode ter dúvida. Então, anota durante a semana, manda para a gente. É muito importante que seja uma conversa, que a gente esteja perto. Se vocês notarem, não é um curso que tem 500 pessoas, né? Eu fiz vários cursos com 500 pessoas na pandemia, né? É um curso que tem pouca gente. Então, essa turma, principalmente que tem menos gente, é uma turma que dá para a gente ficar bem de perto com vocês, de trazer dúvida, anotar. Tem que se debruçar sobre isso para que seja uma coisa que realmente você possa aproveitar, né? Então, cuida de trazer horários para você lidar com esse conteúdo e de anotar mesmo dúvida e trazer para a live, tá? E colocar que sempre saúde é o objetivo maior. Eficiência é o objetivo maior. A vida não faz sentido quando se perde esse contexto de saúde, quando se perde a capacidade de se movimentar, quando se perde a independência. Não faz sentido. Eu acho que seria... Então, vale a pena direcionar a atenção, porque nós não vamos
está propondo que você treine o dia inteiro. É que você preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção em como você se movimenta para realizar as suas tarefas do dia a dia. Como é que você interage com o meio ambiente onde você vive. Não é tão complicado. É só uma questão de mudança de paradigma. Acho que seria... Colocando a saúde como ponto primeiro. Seria interessante você colocar aqui essa questão do que é considerado saúde pela Organização Mundial da Saúde, né? E o quanto esse conceito saúde já é cheio, pela Organização Mundial da Saúde, né? É cheio de falhas, né? Existe um debate bastante acirrado a respeito do conceito de saúde proposto pela Organização Mundial. Porque o conceito coloca assim, saúde como uma coisa perfeita. Lembrar que ser humano, ou qualquer ser vivo, não é perfeito. Então, não é perfeição, não é o objetivo. Perfeição é ser capaz de se manter vivo e eficiente. Eficiente no quê? Em tudo que você faz. Então, perfeição não existe. Lembra, eu venho enfatizando, ó, vida é misteriosa, é instigante, é desafiante. Você está preparado para a vida? Você precisa ser forte antes. Aí qualquer bomba que cair na tua cabeça, você consegue lidar com ela de uma forma inteligente. Mas se estiver fragilizado, tchau, bênção. Entendeu? Tchau, bênção. Bem, vocês têm mais alguma coisa a falar, Camila, Simone, ou a gente pode abrir para pergunta? Fala, sim. Cá, quer falar? Antes de abrir para pergunta, a gente notou que tem muitos profissionais que estão aqui nesse grupo, né? Bastante. Fiquei contente. E, então, a gente ficou interessado em também oferecer alguma ajuda sobre as estratégias pedagógicas de vocês. Então, depois das lives, a gente vai poder ficar um pouquinho de tempo a mais com os profissionais. Esse pouquinho de tempo é aberto para todo mundo que tiver interesse, tá? Aí. Mas a gente vai estar atendendo principalmente dúvidas dos profissionais que estão aqui nesse curso. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a... Fernando, prazer em te ver. Fernando, o número 1. Ficamos muito contentes em encontrar você de novo conosco. Legal. Cadê a Dani? A Dani está ali em cima. Quer Arriba. dizer, para nós está em Não cima. tá. A Simone cobriu o lugar dela. Não que eu não queira ver a Simone, mas a Dani sumiu. Eu tenho saudade da Dani. Eu queria ver a Dani aqui. Fernando, deixa eu dar uma dica. Muito bom te ver aqui, Fernando, também. Apareceu a Dani, aí ela aí, ó. Fernando, uma dica. Você está no computador ou está no celular? Porque geralmente... Estou no computador. Porque se você quiser ver todos, você tem que, no layout da tela, você tem que ir lá no mosaico e ampliar o número de pessoas que vão aparecer na sua tela. Ah, tá legal. Não, agora já tá a Dani aqui, acho que já tá bom. É porque ela falou, quando a pessoa fala, a pessoa aparece, tá? Ah, tá legal. Então, se você quer ser visto... Eu tenho só uma queixa a fazer aqui. Pode fazer. Por que sábado de manhã? Bom, Fernando, eu vou te responder que isso foi uma questão que a gente debateu muito. Qual seria o melhor dia para todos? E não tem o melhor dia para todos. Mas sábado de manhã, eu navego, eu saio pro mar. Meu Deus. Sábado de manhã, gente. Então, mas é porque assim... Põe a internet no barco, hoje eu tô em casa, porque eu tô com costela quebrada, você sabe. Então, estou em casa, mas hoje eu fiquei excepcionalmente, mas não vai ser fácil sacrificar meu sábado de manhã para... Fala, Simone. São só 4 sábados. São 4 sábados. É que a gente tem gente na Tailândia, gente na Alemanha. Então, tá bem difícil conciliar esse horário. E aí, por isso mesmo que a gente vai deixar as lives gravadas e tem esse espaço também, né, no
na plataforma para a pessoa ir mandando dúvida. Não é Eu fácil. concordo. Tudo bem, vai ser difícil, mas tentarei. Tá, não, a gente conta com, caso você não esteja presente, com os seus brilhantes comentários e dúvidas. Muito obrigado, brilhante. Obrigado pelo Maggie, brilhante. você quer falar? Eu tenho uma dúvida. Fala, Dani. Então, vocês comentaram que vão ser 4 sábados. Fala um pouquinho desse cronograma, como que é, porque eu me inscrevi e estou aqui. Então, na verdade, assim, a gente colocou essa primeira live de apresentação, e a cada semana tem um tanto de temas, né, e práticas que vão ser colocadas. E no sábado final dessa semana, a gente faz uma live para resolver, né, as questões, as dúvidas que ficaram, talvez até, como eu falei, colocar alguma prática coletiva. E no domingo seguinte, abre a outra semana. Daí vocês liberam material. A gente vai liberando, exatamente para evitar essa coisa da pessoa ir já direto lá para o final, porque quer ver o que foi que a gente colocou, a gente vai abrindo semana a semana conteúdos. Tá? E após essas... Deixa ela falar, peraí. E após essas esses 4 semanas, né, essas 4 lives, daí como que vai... Aí vocês continuam com acesso a todo o conteúdo, tá? Por 1 ano, vocês vão ter acesso a esses 12 meses. Eu confesso a vocês que eu não tenho muito uma certeza que essa plataforma é nova para mim, se eles consideram 12 meses a partir do dia que vocês pagaram, ou eles consideram 12 meses a partir do dia que a gente liberou conteúdo, tá? Então, se der uma diferença aí, vai ser pouca, mas a gente depois estende isso para vocês, tá? E aí, só para completar, né, quando a gente fechar as semanas de lives, a gente vai disponibilizar o documentário. Tem mais um monte, tem mais algumas coisas que além dos temas, né, que a gente vai disponibilizar para vocês. Fala, Zé, você queria falar? Então, dar um exemplo prático, né? Nós temos uma das apresentações do digital que fala sobre respiração. Então, qual é a importância da organização estrutural, né, ou postura em relação à respiração? Então, nós sabemos hoje que o processo dinâmico da respiração, ela se modifica acompanhando a maneira como a gente está se movimentando. E a respiração vai muito além de trazer ar para dentro e levar gás carbono para fora. Então, tem todo um papel, por exemplo, na dinâmica de fluidos. Então, isso é uma questão interessante para a gente estar debatendo um dos temas que foi apresentado dentro do digital. Exemplo, tá? Alguém mais tem alguma dúvida em relação a essa dinâmica que a gente ainda não tenha falado? Vai estar o cronograma, tá, gente? Vai estar o cronograma da primeira semana. A gente vai soltando aos pouquinhos também esse cronograma para vocês irem vendo o que vai ser colocado ao longo da semana. Alguém mais? O João levantou a mão. Ó, gente, tem um desenho de uma mãozinha, assim, embaixo, assim, ou da tela do celular ou da tela do computador. Se você clicar lá, aparece pra gente, ó. Tal pessoa levantou a mão. E no caso foi o João. Vai lá, João. Fala. Tá, você tá mudo. Tá sem microfone, João. Ativa o seu microfone, João. Tá desligado. Sim, é que eu estou no celular, estou com um problema no meu notebook. Bom dia a todos. Bom dia. Eu já faço parte do grupo, né? Quer dizer, estou momentaneamente afastado, mas já trabalho com o grupo aí eu creio que há uns 5 anos. A minha dúvida porque assim, eu não sou educador, eu sou um servidor público aposentado, trabalhei por 40 anos aí, praticamente de forma sedentária, né, sentado numa cadeira,
E, assim, o meu objetivo ao me inscrever no grupo era o de, digamos assim, enriquecer o meu repertório de movimentos, porque eu estou em casa, né, estou com um problema aqui recorrente no joelho, está me atrapalhando um pouco fazer atividade coletiva. Mas é isso, eu gostaria de saber se a dinâmica, né, desse grupo favorece, digamos assim, um desenvolvimento a todas as pessoas, independentemente do foco, da atividade. Meu propósito é aperfeiçoar minha movimentação, né? Eu posso garantir, João, que várias das pesquisas que a gente está propondo, por mais que a gente já tenha experimentado em aula, né, e você fez aula comigo no online também, elas vão te despertar uma nova percepção de você, né? Porque tudo que a gente coloca, tudo que a gente põe em aula, e que a gente já fez diversas aulas a respeito desses temas que a gente está colocando, né? Você pode ter absorvido um tanto desse conhecimento, mas com certeza o seu olhar agora, para a sua vida agora, nesse momento, vai ser outro para essa informação e para a experiência que você vai ter, né? Então, você vai requintar cada vez mais a sua experiência e talvez, num primeiro momento, essas primeiras práticas te ajudem naquele primeiro momento que você vai ao chão, né, para se movimentar durante o dia, para melhorar essa sua capacidade de se movimentar para fazer as suas atividades, né? Então, é uma dinâmica diferente da aula, né, que a gente coloca, né? Muitas pessoas aqui não têm essa experiência prévia, né? Então, você sabe que quando a gente propõe uma movimentação, que toda movimentação que a gente propõe, ela vem numa sequência. Se essa pessoa não conhece o nosso trabalho, ela não vai realizar essa sequência e ela vai desistir na primeira aula. Então, a gente não pode... Por isso que a gente fala, né? A nossa proposta aqui, ela tem uma evolução para a pessoa poder ir compreendendo a cada passo a importância de cada momento da nossa aula, né? E aí, sim, ela colher aquilo que ela busca com o Menegatti Digital, conhecimento em movimento. E aí, né? não sei, você concluiu? E aí trazer, né? Porque o mais importante para nós é que você seja capaz de levar aquilo que você experiencia para o seu dia a dia. Deixa a Camila falar. Fala, Carla. Não, e só para completar, né? A gente está enfatizando essa questão de se perceber no dia a dia. Então, muitas aulas a gente vai trazer essas informações e estratégias para você trazer essa percepção, mas ao final de alguns ciclos, a gente também tem aulas práticas, que daí já são aulas maiores, e também mais para frente a gente propõe estratégias e como você pode usar todo esse conhecimento para você mesmo poder criar por exemplo, um período, né? Então, vou sair para fazer uma caminhada. Como é que a gente torna essa caminhada mais eficiente? Ou então, por exemplo, hoje eu tenho 40 minutos, como é que eu posso aproveitar esses 40 minutos em movimento? Então, a gente também vai trazer estratégias para que você consiga trazer atividade para o dia a dia, não só em relação às atividades da rotina, né? Acho que era isso que eu queria completar. Mas isso vai acontecendo de uma maneira bem progressiva, tá? Aproveitando a colocação do João... E depois a Rosângela tem uma dúvida, tá? Só para a gente não esquecer. João, eu tive a oportunidade de interagir com o João em aula. Ele fez aula comigo quando a gente morava na ilha. A questão toda é tirar as pessoas desse modo exercício. Isso está sendo, assim, uma mudança
nossa, Hércules, sabe? Não é exercício. Exercício não funciona. Se a pessoa não entende como ela se movimenta, ela vai se lesionar a longo prazo. Então, a nossa dificuldade maior, e a gente está procurando estratégias pedagógicas que sejam coerentes, para que as pessoas entendam que não é fazer exercício. Sabe, você não vai reservar 1 hora do dia para fazer exercício. Você tem que aprender a se movimentar para que você consiga se preservar ao longo da vida. Parece incrível, né? Você precisa aprender a andar, aprender a sentar, aprender a levantar. E isso toma, assim, não é que toma, vai fazer parte do seu dia a dia. Sabe, sair daquele modus operandi de que, esse eu preciso fazer 30 vezes para fazer efeito. Eu vou colocar uma pergunta que eu tenho feito para ver como é que você recebe isso. Andar é importante para a saúde? É importante? Responda. Ou seja, não tem como eles responderem, eles estão... Não, só levanta a mão. Sim ou não? Andar não é importante. Andar não é importante para a saúde. Ser capaz de andar é que é importante. E ser capaz de andar, você precisa aprender a andar. E precisa mudar o piso em que você anda. Você precisa caminhar na grama, você precisa caminhar na areia, você precisa... não só no asfalto. Não só no piso plano. Então, o contexto onde acontece a ação andar faz parte dessa sofisticação que é o ser humano. E só com a inteligência que existe no ser humano, a capacidade de raciocínio e de discernimento, a gente consegue, trazendo informação, modificar hábitos. Exercício não serve, gente. Exercício é muito quadrado, é muito restrito. Deixa a Rosângela. A Rô tem uma pergunta agora. Fala, Rô. A gente tem 10 minutos, tá? Só para a gente organizar. Porque tem a Rosângela, a Marina e acho que o Fernando também, né? Fernando também. Não, é rapidinho. Com relação à experiência de vocês, né? Vocês se prepararam da plataforma, o trabalho é o seguinte: em termos de organização, disciplina e agenda da gente mesmo no trabalho, quanto tempo eu teria que dispor para receber a atividade que vocês estão colocando no dia, né? Que fosse eficiente para eu poder depois entender ou colocar em prática no meu dia a dia? Quanto tempo eu teria, sei lá, básico, mínimo, para receber a atividade, vamos dizer, com coerência? Deixa eu falar. A ideia dessa plataforma, a ideia desse digital, eu acho que você deve ter algum livro, algum texto, que de vez em quando você volta nele e fala, não, como é que é mesmo que o cara falou? Sabe, a ideia do digital é isso. Você está em dúvida? Vai lá de novo, põe lá de novo, verifica o que foi dito, analisa, experimenta novamente, modifica a maneira, modifica a estratégia. Então, é muito mais assim, uma fonte de informação para que você possa voltar a ela e transformá-la. Por isso que eu enfatizei a coisa do exercício. Não é exercício. Eu acho que aí, Rosângela, o que eu fico pensando é assim, você vai ter que encontrar dentro do seu dia qual seria o melhor horário para você realmente ter a atenção que essa proposta merece, para você experimentar, né? Com certeza vai ser possível você fazer toda essa experiência em uma semana, tá? Não é um volume exagerado em termos de horas, né? E vai ser possível também você repetir essa experiência, tá? Então, Rô, lembra que você é uma pessoa que dança, você é uma pessoa que trabalha com terapia manipulativa. Então, a aplicabilidade disso na terapia manipulativa, né? Como você se posiciona para poder realizar a manobra que você quer, né? Como você se organiza dentro das aulas de dança que você faz. E dentro do dia a dia, sabe? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, são atividades do dia a dia que precisam ser modificadas. Porque essas atividades do dia a dia que geram hábito.
E eu venho insistindo, olha, hábito gera padrão, padrão de movimento. Onde existe padrão, existe vulnerabilidade. Deixa as pessoas perguntarem. Vamos lá. A Marina, eu não sei se quem está na frente, se é a Marina ou se é o Fernando. Fernando. Fernando, por favor. Pelo menos na lista aqui. Né? Tá. E Fernando? Está aberto, né? Tá. Eu quero me dirigir ao João. O caso dele me recorreu ao meu início com vocês, Menegatti. E dizer a ele que eu aprendi tanto e quero aprender ainda mais, mas eu não vou expor aqui a minha experiência, claro, mas eu gostaria de ficar à disposição do João, ou ter um contato com ele, para contar para ele a minha experiência com o Menegatti. E aconteceu exatamente isso que você está preocupado. Eu me libertei completamente, me senti muito à vontade lá, e fiz e faço. Tem um negócio chamado assim, organização postural, que é uma coisa fantástica, e eu aplico até hoje. Então, estou à sua disposição, João. Quero falar com você para te contar como é que foi, tá? Obrigada, Fernando. Obrigada. Marina? Eu estou no escuro, estou no carro. Desculpa, hoje é aniversário da minha filha, portanto, estava participando com vocês, te juro, é o máximo que eu posso. Porém, tá nesse tumulto de estar tendo que me mover junto com eles, eu peço perdão. E a iluminação, que eu não estava querendo que atrapalhasse vocês todos. Eu estou super contente de estar aqui. E, Fernando, essa história também quero ouvir. Não sei o que é, uma história bem legal. Mas, então, é isso. Muito obrigada a vocês. E... Ai, meu Deus, eu estou falando inglês tanto ultimamente que está difícil o português. Eu estou looking forward. Looking forward. A aula, tá? Tá certo. Okay. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Eu vou desligar a tela, porque tá muitas luzes, né? Tá bom. Tá. Alguém mais? Eu acho que é a Lucimara. Lucimara. Rapidinho. É que você falou no início para a gente bolar um vídeo. Onde a gente vai mandar esse vídeo? Na verdade, assim, você faz um vídeo rapidinho, tá? E aí você manda para esse WhatsApp. No grupo do WhatsApp mesmo. Não, tá o grupo bom. do WhatsApp não. O grupo do WhatsApp não. É só o meu número. O número que a Camila... Pra você. Acho que você tem meu número, né? Eu tenho. Bom, Tá aproveitei bom? que eu abri o áudio, tô adorando, adoro o método, é super bom. Obrigada, Tá bom. gente. Nada. Olha, não precisa ser vídeo, tá, gente? Se alguém não tiver à vontade com vídeo, pode ser um áudio. Pode mandar um ser áudio. É para a gente conhecer vocês, né? Para a gente saber quem é que está participando, para a gente justamente poder atender melhor ainda cada um. Desculpa se eu acabei te cortando. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar, porque eu acho muito ruim quando a finalização acontece por forçado, tá? Corta. E corta. Então, muito obrigada a vocês. A gente está muito contente em ter vocês conosco e temos certeza que vocês vão aproveitar esse conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês. Tá bom? Até o próximo sábado. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Um abraço. Tchau, gente. Tô feliz. Obrigada. Agora, ó, tem 3 minutos. Alguém não falou. Desculpa. Alguém ficou sem falar, Carla, não? Carla Raquel. Sim. É que eu não escutei. Eu entrei com um pouquinho de atraso e não escutei o que seria para ser enviado. No início, a gente pediu para as pessoas enviarem ou um áudio, ou um vídeo, ou até por escrito, como a pessoa se sentir mais confortável, enviar no número que eu mandei lá no grupo do WhatsApp, para se apresentar. Então, falar quem é você, profissão, né, o que você busca aqui no Menegatti Digital, para a gente poder entender o contexto de cada um que está participando desse projeto.
E o João Obrigada. também queria falar mais alguma coisa, João? Não, eu apertei o botão por engano. Tchau para vocês. Adorei a aula, viu? Tá bom. Prazer em conhecê-los. Prazer, junto.